atendimento, chegando para nossa live, uma excelente tarde aí, 3 horas da tarde, um número muito bom, né? Um horário muito importante também, que a gente sempre está buscando o Senhor. E hoje nós vamos para a leitura de Esdras 8, que diz: quem coloca a jornada nas mãos de Deus pode caminhar com confiança, né? Glória a Deus. Realmente, se não for na mão de Deus, meu filho, não dá bom não, esse trem não. Então, confiar em Deus durante a jornada. Esdras organiza um grupo que iria da Babilônia a Jerusalém. Ele registra as famílias da viagem e ele vê que faltam levitas e envia líderes para convocá-los. E proclama jejum junto ao rio, para que eles, antes da viagem. E o povo busca proteção e direção de Deus. E recusa a escolta militar, porque aí o rei vem mandando a escolta. Ele: não, o Senhor me protege, o Senhor cuida de mim, eu não preciso de escolta militar. Ele recusa e Esdras confia em Deus, né? Glória a Deus. E Deus protege durante toda a jornada, e tesouros e ofertas em segurança, né? Então eles levam todos os tesouros, as ofertas que foi dada, né, pelo rei, em segurança, porque ele confia em Deus, né? Lógico, gente, que tem que ter prudência, né? Naquele tempo, ele tinha uma palavra que ele poderia agir assim, tá? Isso não quer dizer que a gente tem que estar agindo sem prudência também. Então, venha falar com o nosso Espírito Santo de Deus nessa tarde, trazendo a tua graça, o teu agir, o teu mover. Vem encher a nossa alma com uma palavra viva, nas nossas entranhas, no nosso ser, que possamos nos encher dessa palavra hoje. Amém, Espírito Santo. E diz assim: estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo a Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias; os filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Alionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, os filhos de Jeaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Abadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, e dos filhos de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias; dos filhos de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E os últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram Elifelete, Jeiel, Semaías, e com ele 70 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficaram ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para o sacerdote, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Mesulão, e os chefes, assim como Jó e a Joiaribe, Natã, que eram entendidos. E enviei os mandados a Ido, ao chefe local de Casifia, e falei a eles que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, os netineus, e no local chamado Casifia, e que nos trouxesse ministros da casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filhos de Levi, e os filhos de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18. Asabias, e com ele Jesaías, e os filhos de Merari, e os seus irmãos com os filhos deles 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para os ministérios dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seu nome. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de Deus e para pedirmos caminho seguro para nós.
para os nossos filhos e para os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei do exército, os cavaleiros, para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre os que o buscam, e para o bem deles, mas o poder e a sua ira contra os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso a Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 18 do chefe dos sacerdotes, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos, e pesei a prata, o ouro, os vasos, que eram oferta da casa do nosso Deus, que ofereceram o rei e seus conselheiros, e os príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei nas suas mãos 650 talentos de prata, dos vasos de prata, 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro, com 1000 dracmas, e 2 vasos, e o bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também esta prata e esse ouro, oferta voluntária oferecida do Senhor de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que peseis a presença do chefe dos sacerdotes, dos levitas, do chefe dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e levitas receberam o peso da prata, do ouro, dos utensílios, e trazeram a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro, os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho de sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com ele Zabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, e levitas. Tudo foi contado e pesado, todo o peso registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto da aldeia de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes e sacrifício ao pecado, tudo em holocausto ao Senhor. E então deram as ordens ao rei e todos os sátrapas e os governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo à casa de Deus. Glória a Deus. Então eles confiaram no Senhor, e assim o Senhor estava com eles. Glória a Deus. O que a gente tira de aprendizado? Grandes missões exigem preparação. Então ele planejou, ele contabilizou, ele organizou, ele fez tudo isso porque exige organização, certo? Fé não é desorganização. Deus também age através do planejamento. Segundo, reconheça aquilo que está faltando, reconhecer áreas que precisam de fortalecimento na nossa vida espiritual. Amém? E terceiro, eles foram chamar os levitas, né? Por quê? Porque estava faltando e era preciso para cumprir a missão. Então a gente precisa estar atento a isso. Terceiro, oração de jejum precede a decisões importantes. Valores na batalha vencida com oração, né? Então existe o que? As maiores batalhas nossas são vencidas com oração. E confiança em Deus traz segurança. Integridade é indispensável, porque a integridade é ser inteiro, ser correto, ser justo, né? Então o planejamento ele precisa ser responsável. Nossa dependência sempre será de Deus. A oração e jejum é importantíssimo para a gente manter integridade nas responsabilidades e confiança na proteção de Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim nós possamos ter um discernimento e sabedoria do Senhor. Fique com Jesus, que Deus te abençoe.